compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente já vai dar início. Só mais um minutinho. E aí, pessoal, como que foi o final de semana de vocês? Tudo tranquilo? Bem, graças a Deus. Parece que foi meio tumultuado aí em Itaguaçu, né, Marilson, esse final de semana. E você acredita que eu fiquei sabendo de toda a história só hoje? Olha, Misericórdia. aconteceu isso no sábado, nós estávamos aqui em casa, tranquilo. Aí fiquei sabendo de tudo hoje. Falei, nossa senhora, que coisa mais de doido. Misericórdia. Eu fiquei sabendo no sábado à noite mesmo. Hoje em dia os meios de comunicação tá mandando informação muito rápido, né? Tava acontecendo lá, parece que tinha alguém filmando online, tipo, fez um vídeo já distribuindo. Misericórdia, coisa mais. Não, não, hoje que eu vi também umas. Não, isso aconteceu perto de adolescentes, perto de criança, porque foi bem na praça, né? Meu Assim, no Deus. sábado. Falei, nossa, que coisa absurda. Mas a questão da terceirizada é custoso. São pessoas de fora, sabe? Então não são pessoas daqui mesmo. É meio complicado. Você não conhece bem, né? E sei que É, aconteceu esse fato aí. muito Terrível. triste. Eu até vi algumas pessoas usando isso aí para fazer política. Tem lógico, as pessoas são difíceis, né? Usar um fato que ocorreu para fazer política. Tem lógico, falar Sim, que, nossa. E a gente está em plena campanha, né? Então tudo eles levam para esse lado. nossa, meu Deus. Ou Terrível. é um fato que se a gente for analisar, se tivesse um policial lá aí em Itaguaçu, não dava tempo do policial chegar lá e impedir a briga. A briga Não, não. aconteceu muito rápido, né? E foi um corte fatal mesmo. É, Acho que aí também falaram que é, demorou um socorro e tal. Aí já teve um médico falando que mesmo que se tivesse socorrido ele, às vezes ele não teria resistido porque tinha pegado a artéria. Ai, coisa de doido. não tem E como, o né? rapaz que fez o serviço também já tinha passagem, sabe? Ele foi que nem diz o outro, foi um trabalho bem feito. Mal feito, né? É, bem feito porque Misericórdia. já tá bem experiente no caso, né? Mas triste para a família, triste para uma mãe, triste para a família que perdeu. É verdade. É. Não, tem hora que a gente para e tem 16 anos que eu tô aqui só, né? Mas tem hora que eu paro e penso, gente, já aconteceu umas coisas aqui que você fala assim, não é possível, num lugar pequenininho desse jeito aconteceu umas tragédias dessa. Mas acontece, tragédia, eu costumo dizer o seguinte: toda tragédia, se você for analisar, envolve a tal da bebida. Bebendo cachaça, não sabe beber, pessoas descontroladas emocionalmente Uhum. e, E justamente foram as duas causas, né? infelizmente, Mulher envolvida e cachaça. pode observar que todo homicídio, praticamente 90% desses dois fatores são predominantes, né? Uhum. Mas terrível. A turma deve estar toda pensando, gente, foi uma tragédia que aconteceu no nosso distrito. Infelizmente com a morte, e outra, a gente já tinha passado por um evento na sexta-feira, você ficou sabendo também? Do Não, atropelamento? Teve um não. atropelamento de um filho de um amigo, colega nosso daqui também, do Itaguaçu, mora lá em cima, na avenida, mas bem na entrada da cidade. Esse rapaz parece que estava vindo de São Simão a pé, uma moto pegou ele, jogou para a pista, um outro carro passou por cima, Misericórdia. na sexta. Aí quando é no sábado à noite acontece mais essa tragédia. Uhum, é desse jeito. Aí, coitado, das duas mães acabadas. Mas o rapaz chegou a falecer? Mas é assim. Faleceu. Acho que você conhece eles. Depois eu vou Tá. te falar quem. Assim, agora na hora eu não tô lembrando o nome da mãe dele.
E esse outro também era tudo conhecido. A gente que não conhecia, né? Esse segundo caso a gente não conhecia muito. Mas o primeiro a gente já conhecia. Misericórdia. Bom, gente, eu tô tentando. Agora vai dar certo. Compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vai dar certo aqui. Boa noite, David. Boa noite, Brígida. Sejam todos bem-vindos. Bom, a gente parou aqui, né, em autogerenciamento. Hoje a gente vai começar na página aqui de número 4. Até mandei para vocês lá na nossa sala de aula, para vocês dar uma lida. E a gente vai dar continuidade, então, falando sobre esse tema tão importante, né, que é a cultura organizacional dentro de uma empresa, como que funciona, como que é estabelecido. Então a gente vai continuar falando sobre esse tema, é muito importante para a empresa, para toda a empresa, essa questão da cultura organizacional. Quando a gente olha, né, de fora da empresa, quem está fora, na verdade, a gente consegue identificar essa cultura através ali das atitudes, né, das ações que aquela empresa promove para com os seus colaboradores, né, e para com a sociedade. E tudo que uma empresa ela promove para os colaboradores dela reflete na sociedade. Então não adianta eu falar para vocês que o que acontece dentro da empresa fica dentro da empresa e não influencia o meio em que a empresa está inserida. Eu seria ignorante se eu falasse isso, porque tudo que acontece na empresa, tudo que a empresa promove, reflete na sociedade. Porque a gente, primeiro, os colaboradores que fazem parte dessa empresa também são pessoas que fazem parte da sociedade como um todo. Imagina uma empresa que tem 1.000 colaboradores e esses 1.000 colaboradores fazem parte de uma cidade com 15.000 habitantes. Esses 1.000 colaboradores, digamos que eles têm família, né? Se todos eles, vamos dizer que 700 são casados, então esse número vai crescer para mais, vai aumentar mais 700 pessoas, então daria já um número de 1.700 pessoas. Se cada um tiver 2 filhos, esse número vai aumentar ainda mais, então já vai aumentar para quase 5.000 pessoas influenciados por essa empresa, pela cultura organizacional dessa empresa. Então observe o tanto que fica forte, sem contar a questão dos amigos, né? A roda de amigos, porque quando a gente está numa roda de amigos, a gente conversa, né? A gente troca ideias, a gente brinca e a gente fala da empresa a qual a gente trabalha. Então isso causa uma influência muito grande na sociedade. Então a cultura de uma empresa ela digamos que a sociedade onde ela está inserida é o espelho do que essa empresa transmite para essa sociedade. Então é muito importante que a empresa pense nisso. A empresa não pode pensar nas 4 paredes, ela tem que pensar como ela está sendo influente, né, ou como ela está influenciando as pessoas fora das 4 paredes. E se a gente for analisar toda empresa boa, que tem uma cultura organizacional forte, uma cultura organizacional boa, ela atrai colaboradores. As pessoas têm um desejo de trabalhar nessa empresa.
As pessoas querem trabalhar, as pessoas brigam para entrar nessa empresa, as pessoas ficam loucas para fazer parte desse negócio, porque sabe que é uma empresa que tem uma cultura organizacional boa, forte, né? As pessoas que fazem parte dessa empresa são pessoas que falam bem dessa empresa. Agora é muito difícil quando você também conhece uma empresa com a cultura organizacional fraca, fracassada, porque o que acontece? As pessoas, os próprios colaboradores que trabalham nessa empresa estão procurando um outro emprego para poder sair fora. Ninguém para nessa empresa porque a sua cultura organizacional é fraca. Existem alguns vícios dentro da cultura organizacional que faz com que a sua cultura seja fraca. Por isso é que é tão importante, quando a gente vai falar de cultura organizacional, a gente não pensar só na empresa ou nas quatro paredes onde essa empresa está inserida. E isso eu estou falando de empresa grande, de empresas pequenas, né? Todas as empresas são influenciadas ou são grandes influências para o meio que ela está inserida. Às vezes a gente vê um supermercado, né, e aquele mercadinho na cidade, e aí ninguém para no mercadinho. Entrando gente, saindo gente. Aí você vai conversar com as pessoas, eles falam assim, não, lá eles pagam só R$ 800, que é que a gente trabalha 7 dias por semana, de 6 da manhã às 6 da tarde, ninguém suporta. E isso mancha a imagem desse comércio, porque as pessoas começam a ver esse comércio como uma coisa ruim, entenderam? A Cristiane levantou a mão, pode falar, fica à vontade. Sim, sim, professora. É que a Letícia está pedindo para o senhor aceitar ela na sala. Oh, maravilha, que bom. Vou lá aceitar a Letícia. Obrigado. De nada. Boa noite, Letícia. Seja bem-vinda. Você foi salva pela Cristiane. Ai, muito obrigada, então, Cristiane. Eu pedi lá para aceitar. De nada, Letícia. Então, pessoal, é muito importante, né, essa cultura organizacional da empresa. Por isso é que ela tem que ser discutida, tem que ser avaliada. A gente tem que avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, até onde a gente quer chegar, como a gente vai fazer para essa cultura influenciar as pessoas, tanto dentro quanto fora, né, da instituição. Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas para que a empresa possa, sim, possa crescer cada dia mais, porque os clientes, muitas vezes os clientes dessa empresa estão inseridos na sociedade onde ela mesma está instalada, né? Por exemplo, nós temos a Perdigão, ali na cidade de Rio Verde. Ela emprega mais ou menos ali uns 20 mil pessoas, diretamente e indiretamente. Imagina 20 mil pessoas que ela emprega, se todos consumirem os produtos que ela vende, já gera um impacto positivo para a empresa. Então, já é um fator muito importante para que essa empresa faça ali as coisas de forma correta, produza os alimentos de forma correta, com toda a higiene, cumprindo ali as regras, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária, para que os colaboradores dessa empresa também possam consumir os seus produtos. Imagina se ela fizer tudo ali de forma desorganizada, bagunçada, e a gente sabe que algumas coisas ainda acabam saindo do controle, e aí a inspeção, o pessoal da inspeção, que é do CIF, vai lá e faz um auto de infração para poder corrigir esses problemas, para que essa empresa continue fazendo ali, desenvolvendo seu trabalho, para que esse produto continue saindo ali com muita qualidade. Então é sempre muito importante que essa empresa pense nisso, né? Os meus colaboradores vão fazer com que minha empresa cresça ou com que a minha empresa seja um fracasso. Então a cultura tem que estar inserida para que ela cresça. Cultura bem organizada, treinamentos, reciclagens, e a gente precisa trabalhar muito em cima disso,
né, para que as pessoas possam, para a gente fortalecer as pessoas. E um governo não é diferente. Nós estamos agora tendo as eleições, né, e aí nós temos as pessoas que apoiam os candidatos, né? Nós temos candidatos a prefeito, candidato a vereador, e não é muito diferente. Cada candidato tem uma cultura para pré-estabelecer para que ele seja bem sucedido ou não, né? Porque tem alguns que às vezes vai e prega uma cultura, algo que ele quer fazer, o que ele pretende fazer, e quando ele é eleito ele não faz. Ou seja, ele deixou de cumprir com as promessas de campanha. Então, essa cultura que ele tentou colocar não fluiu, não funcionou e nem ele mesmo conseguiu introduzi-la. Isso vai ser ruim para ele, porque se ele tem o desejo de ter uma carreira política, essa carreira política já vai fracassar, porque ele não vai conseguir pré-estabelecer ali o que ele deseja fazer. E é muito importante também ele conhecer para qual cargo ele está concorrendo, porque tem alguns vereadores que candidata a vereador e promete, né, coisas que ele não vai fazer porque não é da alçada dele, ele não consegue fazer. Por exemplo, o cara candidata a vereador e fala que vai asfaltar a rua do bairro. Ele está mentindo, ele não consegue fazer isso, né? Isso aí não está debaixo do comando dele, ele não vai ter um poder para fazer esse tipo de coisa. Ah, eu vou ser um candidato a vereador que eu vou reformar o hospital, eu vou cuidar da farmacinha para não faltar remédio. Mentira, ele está mentindo. O vereador não tem poder para fazer isso, né? Marilza, pode falar. Eu falo que a gente fica livre disso quando a gente começa a ter conhecimento das coisas também, né? Você pesquisa, né? É igual eu falo, gente, pesquisa o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Pelo menos a sensação de te enganar vai ser bem menos. Você vai ter um conhecimento do fato, né? Do que realmente ele vai poder fazer, né? De o que realmente um vereador tem que fazer. Então, é fácil demais, mas o pessoal se ilude demais. Nossa, é complicado. É mesmo, é igual você falou, é parecido com uma empresa. Tem gente que fala, eu não gosto de política. Gente, como não gostar? Você tem que entender né, e procurar melhorar o seu lugar, a sua rua. É isso aí, não tem outra, não tem outra opção, não. É Então, a verdade. gente tem que aprender a gostar, né, a entender, a respeitar, mas é isso aí. A empresa também não é diferente. Às vezes, né, você tem um trabalho, nada é passado para você é tipo uma folhinha navegando, você não sabe nem para onde vai, porque tem que ter uma organização mesmo, não tem jeito, né? Aí acho que Verdade. tudo dá certo. Muito bom. Então, pessoal, se a gente conhecer se a gente conhecesse um pouco melhor, a gente não seria enganado, né? Porque o vereador ele não tem poder para poder fazer muita coisa não, tá? O vereador ele pode fiscalizar, é o dever dele fiscalizar, é o dever dele, por exemplo, quando o prefeito quer aprovar uma medida lá na prefeitura, vamos fazer um hospital, né? É dever dele fiscalizar se aquela licitação está adequada, se aquele processo está organizado, se aquele dinheiro que está sendo investido foi investido de forma correta. Por isso que é importante o vereador ele ter ao menos ali não sei, ele precisa ter pelo menos um ensino médio concluído, alguns conhecimentos técnicos em algumas áreas, né? Porque o vereador é semi-analfabeto, o cara não conhece de nada, o cara não, ele vai para lá só para assinar documento e pegar dinheiro. Ele não vai fazer nada porque ele não tem conhecimento de nada. Ele não conhece nada, ele não conhece um projeto, ele não consegue nem ler um projeto, analisar um projeto para saber se está certo ou se está errado, se aquela quantidade de dinheiro que está sendo investido naquele projeto está certo ou está errado. Então, para que o cara vai fazer lá? Entenderam? Ah, professor, mas o cara tem que ter oportunidade. Então vai estudar. Se o cara quer oportunidade, vai estudar, vai fazer um curso técnico, vai fazer uma faculdade. Aí depois ele entra na política, porque aí ele vai ter um conhecimento, não só um conhecimento ali empírico, que é aquele conhecimento popular que todo mundo tem,
mas ele vai ter um conhecimento técnico para ele poder executar uma função dentro da prefeitura. Então, esse é um ponto de vista meu, tá? Eu respeito todo mundo, tá? Se você tem um ponto de vista diferente, eu te respeito, tá bom? Mas esse é um ponto de vista meu. Eu penso que a pessoa tem que ter algum conhecimento, senão ele não vai conseguir exercer a função dele de vereador. Pode até ganhar, mas ele vai ganhar só para assinar papel, só para assinar documento ali, e o prefeito vai fazer o que quiser do jeito que quiser. Né? E no final das contas a gente vê aí prefeito roubando horrores de prefeituras e os vereadores nem sabem que ele roubou. Né? E muitos às vezes é conivente, ganha lá uma graninha, uns 5% ou 1% do que o cara rouba para poder assinar os papéis. Então a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento e a gente tem que também avaliar melhor quando a gente vai, né, eleger um candidato, se esse camarada tem aí um conhecimento para a gente poder ficar tranquilo e falar, não, eu ajudei a eleger uma pessoa que tem conhecimento. Ele vai atrás, ele conhece o projeto, ele vai conseguir ler um projeto, né? Não precisa ser um cara formado não, gente. Se o cara terminou o ensino médio. Eu conheço algumas pessoas que terminou o ensino médio, tem alguns cursos técnicos que são pessoas fenomenal, fantásticas, que conseguiria com certeza desenvolver um cargo dentro da prefeitura como vereador. Né? Mas tem uns que, tadinho, não terminou nem o ensino fundamental, tá lá querendo ser vereador. Você pergunta para ele o que ele vai fazer asfalto, ele vai fazer hospital, ele vai construir farmácia e é vereador. Então, complicado, tadinho, nem ele sabe o que ele vai fazer. Mas a gente tem um pouquinho de conhecimento, sabe que ele vai só assinar papel e mais nada, né, gente? Bom, vamos aqui um pouco mais à frente, né? Vamos voltar aqui mais para a cultura organizacional e falar um pouco mais sobre esse tema. Aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Vocês conseguem me ouvir bem, gente? Sim, professor. Maravilha. Autogerenciamento. Equipes com uma cultura organizacional positiva e forte são autônomas. Equipes com uma cultura organizacional positiva e forte são autônomas. Os gestores não precisam repetir a exaustão as regras táticas ou implícitas, pois todos já incorporam e as seguem. Ou seja, esse autogerenciamento é quando as pessoas já estão alinhadas à cultura organizacional. Então, principalmente a questão da gestão de uma empresa. O gestor ele tem que estar alinhado a essa cultura organizacional. Existem alguns gestores que têm muita dificuldade de se alinharem à cultura. Então, por exemplo, o cara tem um perfil para ser um gerente, né? Porque o conhecimento técnico dele é fantástico. Só que quando entra para o lado da cultura organizacional da empresa, ele já tem dificuldade. Por exemplo, ele é um cara que fala muito bem, mas perde ali, às vezes ele fica nervoso muito rápido, né? E ele fala alto, né? Ele às vezes gesticula demais e a gente, infelizmente, tem algumas empresas que não vai aceitar esse tipo de comportamento. Aí vai dizer para ele, cara, você tem que aprender a falar baixo, você tem que aprender a sorrir quando você está falando, né? Você tem que engolir um sapo e soprar uma borboleta, né? E geralmente muita gente não consegue fazer isso. Ele não vai conseguir, ele vai engolir um sapo e vai soltar um boi. E sai da frente, porque se ficar na frente dele vai cair. Então, a cultura da empresa faz com que essa pessoa se transforme, porque senão ele não vai permanecer, não vai conseguir, ele não vai nem entrar na vaga. Então ele precisa se adaptar. E tem pessoas que às vezes levam um bom tempo para isso. Só que a empresa, né, como a empresa está funcionando a todo vapor, muitas vezes a pessoa perde a oportunidade porque a empresa não quer esperar ele aprender. Não vai esperar, porque ele já deveria estar fazendo isso há tempos. Tipo assim, a empresa não quer perder tempo com ele. Então, ou ele se adapta de um dia para o outro, ou ele perde a vaga. Então, o gestor ele precisa entender a cultura da empresa, viver essa cultura, ainda que
essa cultura seja contra ali muitas coisas que ele acredita que deveria ser diferente, mas se ele quer permanecer ali na vaga, ele vai ter que se adaptar. Então, eu particularmente, tem muitas empresas que eu não trabalho, tá? Eu decidi por conta própria, porque a cultura organizacional da empresa é contra os meus valores, né? Vai contra o que eu aprendi, né? O que eu prego, o que eu vivo. Então eu não trabalho, eu prefiro não trabalhar. Então tem algumas empresas, eu já até tive oportunidade, fui chamado, falei, cara, não vou. Eu não vou porque é contra os meus princípios. Então eu não vou me adaptar a esse tipo de cultura. Então eu prefiro ficar de fora, eu prefiro nem entrar. Então se eu entendo que a cultura vai contra os meus princípios e valores, aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, aquilo que eu prego, então eu não posso me submeter a esse tipo de cultura. Então eu tenho que ficar de fora. Não, professor, mas então o senhor é contra a empresa, contra... Não, não tem nada contra ninguém, contra a empresa, não tem. Só que eu prezo pelos meus princípios e valores, né? Por aquilo que eu aprendi, por onde o meu caráter foi moldado. Então não é que eu seja contra. Por exemplo, eu vou só citar um exemplo para vocês entenderem. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que vendia bebida, como vendedor, saía vendendo. Só que aí o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu não bebo, não tem nada contra quem bebe, tá? Não tenho, mas eu não bebo. Ainda agora há pouco a gente estava falando da tragédia que aconteceu lá em Itaguaçu, envolvendo bebida e mulheres. Então, bebida é um trem que traz assim, consequências difíceis. A gente vê muitas famílias se desfazendo, se dissolvendo por conta da bebida. Então, eu não vendo bebida. Tá? O cara pode me pagar 10 mil, 20 mil por mês para eu poder vender bebida, que eu não vou vender bebida, porque eu sou contra a bebida. Eu não, jamais você vai ver eu dando um conselho para alguém, não, vai lá, toma uma cachaçinha que vai melhorar a sua vida. Nunca, jamais. Lógico que eu não tenho nada contra quem bebe, tá, gente? Eu sei que aqui tem pessoas que às vezes gostam de tomar uma no final de semana, às vezes com a família. Não tem nada contra quem bebe, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que eu não bebo, né, e eu sei que a bebida não faz bem e traz aí... a gente vê que quando envolve bebida, pessoas, sempre tem briga, confusão, e isso é ruim. Então eu não me adapto a essas coisas, eu não concordo, então prefiro não entrar. Eu não vou entrar, eu não vou vender. Mas não tenho nada contra quem faz, tá? Cada um tem que, assim, cada um tem um ponto de vista diferente, então, nem sempre o que é certo para mim é certo para você. Até uma vez eu vi um comentarista dizendo uma coisa, eu achei muito importante. Ele falou assim, tem pessoas, né, que vai aplaudir você por conta de uma situação. E tem pessoas que vão massacrar você por conta da mesma situação. Então, tem pessoas que vão aplaudir, né, o meu posicionamento e tem pessoas que não vão gostar do meu posicionamento. E isso é viver em democracia. Então, a gente não concorda, né, mas a gente também, eu falo igual eu falo, é um ponto de vista meu, eu não tenho nada contra as pessoas, né, que faz o uso, mas eu particularmente não faço e não me submeto a vender. Então eu não... E existem culturas organizacionais dentro de empresas que às vezes quer que a pessoa seja aquela pessoa mansa. O funcionário faltou de serviço e ele tem que, no outro dia o funcionário dele tem que chegar nele assim: ô meu amiguinho, como é que você tá, meu querido? Por que você faltou de serviço ontem, meu amor? Tava tudo bem com você? Sua família tá bem? Né? E você sabe que o cara tava bebendo cachaça. Ou o cara tava, sei lá, fazendo um monte de coisa errada lá e você viu e ouve a história. Você sabe que o cara tá de malandragem, usando de malandragem com a empresa. E você tem que, ô meu bem, como é que foi lá? Foi tudo bem? Ó, vou te falar uma coisa aqui, hein? Não chega atrasado mais não, porque isso aí complica você, complica eu, tá bom? Vai trabalhar, meu filho. Tá bom? Beleza? No outro dia o cara falta de novo, eu tenho que falar do mesmo jeito. No outro dia de novo, 30 dias o cara faltando, as pessoas trabalhando ali, dobrado porque o cara tá faltando e eu tenho que abrir um sorriso e falar para ele:
Nossa, não falta mais não, tá? Oh, infelizmente, a gente vai ter que te dar uma advertência aqui, tá bom? Mas é só rindo, assim, entende? É a cultura da empresa. E se eu não quiser me adaptar a essa cultura, eu vou ter que sair, né? Ou então eu vou ter que permanecer no meu cargo lá, onde, por exemplo, eu sou operador de máquina, eu vou ter que permanecer no meu cargo dando marretada em peça, e porque talvez é o que eu faço de melhor, né? Isso é só um exemplo. Eu já vi, e eu já vi pessoas com essa atitude. Ele falou, cara, eu prefiro bater marreta o dia inteiro do que me adaptar a essa cultura vagabunda dessa empresa. Desculpa o palavrão, gente, mas é dessa forma que ele falou, sabe? Aí eu fiquei rindo dele, falei, cara, tem que ter paciência, não pode ser assim não. Não, que paciência, eu trabalho dobrado porque o infeliz faltou no serviço, e no outro dia eu tenho que dar um sorriso para ele e perguntar por que ele não veio e falar para ele trabalhar como se nada tivesse acontecido. Cara, eu não dou conta disso não. Realmente é ruim, tá, gente? Mas existem algumas empresas que adotaram essa cultura. E aí, se a pessoa quiser se adaptar a ela, vai ter que ser assim, senão vai ter que continuar batendo marreta. Que é o caso desse amigo meu, né? Preferiu bater marreta do que submeter à cultura da empresa. Então vamos aqui um pouco mais para frente. Processos mais ágeis. Este é o resultado direto do item acima. Então, quando a pessoa entende a cultura da empresa, quando o gestor vive a cultura da empresa e tal, os processos são mais ágeis, os processos são mais rápidos, né? As coisas fluem de forma mais tranquila. Quando a gente não é adaptado à cultura, aí os processos não vão, as coisas não acontecem como a empresa quer que aconteça, né? Por exemplo, a empresa quer que eu trate o colaborador que faltou do serviço para tomar uma biritinha, né, com os amigos, quer que eu trate ele lá com amor, com carinho, e no outro dia eu trato esse cara mal, esse cara já me leva pro RH, né, fala que eu sou um cara muito bruto, que eu sou ruim, e o Brasil hoje está tudo inverso, né? Tá tudo inverso no Brasil. Então, assim, o que é bom fica ruim, o que é ruim fica bom, tá tudo invertido. A pessoa é presa lá por estelionatário, por desvio de dinheiro e bandido pra caramba. E quando ele sai da cadeia no outro dia, tem 300 pessoas do lado de fora da prisão batendo palma. Você saiu! A gente fica assim, cara, a pessoa foi presa porque tá roubando, desviando milhões e tal, e as pessoas estão lá felizes porque a pessoa saiu da cadeia. Então, assim, é difícil, né? Infelizmente, tá muito invertida as coisas no Brasil, né? E a gente fica assim pensando, puxa vida, né? Ainda ontem aconteceu um debate aí, debate político, e aí o cara soltou a cadeirada no outro, e o cara que levou a cadeirada ainda ficou como o vítima ainda, assim, ficou como o cara que causou todo o problema. Ele levou uma cadeirada e ainda saiu como culpado na história. Então esse é o Brasil que a gente está vivendo. E aí o colaborador chega na empresa atrasado, no dia anterior ele faltou, no outro dia ele chega atrasado, você sabe que esse colaborador não foi, né, ele não tem um justificativo, porque ele estava lá tomando uma biritinha, fazendo umas festinhas e acabou, não foi na empresa, no outro dia chega atrasado, e você não pode falar nada para ele, porque se você falar, ele vai te levar para o RH, e o RH ainda vai te dar uma advertência. Então pensa só, o cara falta, o cara chega atrasado no outro dia e você leva advertência porque você chamou a atenção do cara porque faltou. Então, ao invés do cara levar a advertência, é você que leva. Então, assim, o mundo está muito invertido. E existe muitas empresas que acaba que vai nessa leva, né? Vai entrando nessa onda. E aí fica muito difícil, né? Mas tem que se adaptar. Se você quer comer a cereja do bolo, você vai ter que aguardar na fila, o primeiro da fila, às vezes 2 horas, para depois você comer a cereja do bolo, senão tá fora. Então tem que se adaptar. E quando todos incorporam a cultura organizacional, os processos da empresa se tornam mais ágeis, naturais, uma vez que todos sabem como agir e fazem a sua parte. Então, voltando, né, para a questão dos processos mais ágeis, quando a gente está totalmente adaptado, o negócio flui, funciona de forma natural. Precisa daquele negócio, né, daquela pressão,
tal. O negócio vai fluir. Os problemas com comportamentos inadequados, o esforço e o tempo para consertar suas consequências diminuem. Isso aqui é uma esperança, tá? É uma esperança muito grande que há nos esforços de tratar esse colaborador com muito sorriso, né, para que há esperança de que esse colaborador vai colocar a cabeça no lugar e vai voltar a ser um bom colaborador, ou ele vai ser um bom colaborador. Talvez ele nunca foi, né, mas ele vai ser. Nós temos que acreditar nele, né, porque ele é uma pessoa que merece a nossa credibilidade. Então há essa esperança e isso é bom, por um lado, né, a questão da humanização, mas por outro lado acaba sendo ruim, porque vai enfraquecendo, né, a cultura daqueles que se esforçam. Ou seja, eu tenho 10 colaboradores bons, que trabalham, que esforçam, que chegam no horário, que não falta. De repente chega um infeliz, que falta, que chega atrasado, que chega atrasado, que deixa os outros na mão, e aí os colaboradores têm que trabalhar por ele, fazer o serviço dele. Isso vai fazer com que essas pessoas vão ficando desgastadas e vão deixando de acreditar que a empresa seja uma empresa boa para ele trabalhar, porque ele acaba ficando sobrecarregado, né? E ele não vê nenhum tipo de ação por parte da empresa para poder melhorar ou para poder fazer alguma coisa para resolver esse problema. Então isso é muito ruim, isso vai trazer uma certa desmotivação para os colaboradores. Então é importante que a gente tenta equilibrar. É lógico que a gente tem que tratar as pessoas com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, porém com muita prudência. Eu sempre falo, né, que a prudência ela tem que fazer parte do processo, senão não vai funcionar. Ah, o camarada faltou, advertência nele. Uma advertência verbal, mesmo que seja sorrindo, advertência nele. Faltou de novo, dá uma advertência por escrito. Olha, pessoal, o camarada está faltando, vamos advertir. Faz uma reunião, olha, pessoal, né, se faltar é com atestado, se não, vai levar advertência. Então, prudência, né, não é ficar aí dando sorriso e não trazer ali algo que possa justificar que aquele problema vai ser resolvido ao longo de algum tempo. Melhor ambiente de trabalho. Numa cultura organizacional saudável e bem estruturada, torna-se o ambiente de trabalho melhor em vários sentidos. Além de aumentar o engajamento dos funcionários, ela evita problemas de conveniência, de gestão, entre outros. Então esse melhor ambiente de trabalho é muito bom quando a gente trabalha com pessoas responsáveis, com pessoas que são dedicadas, que estão ali realmente porque ama fazer o seu trabalho. Isso é muito bom. Quando a gente tem uma equipe totalmente focada no trabalho, ninguém fica sobrecarregado, né? Todo mundo, cada um desenvolve ali a sua função, todo mundo trabalha com responsabilidade. Mas quando a gente tem um no meio da equipe, né, um calcanhar de Aquiles no meio da equipe, misericórdia, aí a gente sofre. Porque a gente tem que fazer o nosso serviço, tem que fazer o serviço do infeliz, né, e às vezes por muito tempo, né, até a empresa ali tomar uma decisão para poder reverter esse problema. Então é ruim quando você tem um calo no meio da equipe, né? Eu costumo dizer que é um calo, porque atrapalha a equipe. E aí aonde o gestor ele tem que estar atento a essas coisas, né? Se vocês e outra, você está sofrendo dentro de um local de trabalho por conta de um calo, por conta de alguém que não está desenvolvendo bem a função dele, o que que você precisa fazer? Você precisa conversar com o seu gestor. Quero fazer uma reunião. Conversa com ele, dá um feedback para ele do que você está passando, né, como está acontecendo as coisas, porque se você não falar, o calo vai falar que você não faz o seu serviço direito e que ele está sobrecarregado. Porque geralmente essas pessoas que são problemas,
geralmente eles falam demais também, né? E às vezes a gente faz todo o trabalho e o infeliz ainda vai lá fazer uma reunião com o chefe e vai falar que a gente não está fazendo nada e que está sobrecarregado, né? Sendo que o infeliz não faz nada. Então é sempre muito importante conversar, né? Eu falo que o diálogo ele é importante em tudo, 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 tudo. Desde a nossa casa, família, esposa, filhos, marido, tem que ter diálogo, né? Na empresa tem que ter diálogo, tem que conversar. Se você está sentindo alguma coisa ali na empresa, algum sentimento, conversa, coloque isso para fora. Chame ali um gestor, uma pessoa da sua confiança que está acima de você, converse, expresse o seu sentimento, né? Porque senão você vai adoecer e é muito ruim isso para você. Eu conheci um cara, um amigo meu, ele era supervisor já, né? Ele era supervisor, só que o processo que ele passou até chegar a supervisor foi tão triste, tão terrível, que quando ele chegou supervisor, ele ficava no local de trabalho, ele ficava em pé, encostado em uma parede, olhando para os colaboradores, e aí eu passava e falava, e aí cara, tá tudo bem? Ele falava assim, não cara, não tá tudo bem, eu quero ir embora daqui, eu não suporto mais ficar aqui, eu não aguento mais isso aqui. Eu falei, cara, mas você tá de boa aí, só olhando os caras aí, conversando com um, dando suporte para outro, um trabalho tão bom desse, nessa empresa aqui, ó, tem 10 mil pessoas que queriam esse cargo e você tem o cargo, ganha bem e você quer ir embora. Falou, cara, o processo para eu chegar aqui, até aqui foi muito ruim, o processo acabou comigo, me destruiu. Eu hoje estou um cara destruído, eu não tenho condição psicológica para continuar aqui. Mesmo estando no cargo, mesmo estando executando a minha função, eu não consigo mais. Eu estou desesperado, eu quero ir embora. E eu falo para eles, eu já estou conversando com eles há quase um ano para me mandar embora e eles não mandam. Mas eu não posso sair também, porque senão eu não consigo pagar minhas contas. Eu quero sair, mas eu quero que eles me mandem embora. Então, assim, o processo em si, às vezes, traz muito desgaste. Por isso que a gente tem que conversar. É igual eu estou falando para vocês, às vezes a gente pega um calo dentro da empresa. Enquanto você cumpre ali com toda a cultura organizacional da empresa, você morre pela empresa, o camarada está ali escorado em você e você está fazendo o seu serviço e o dela. Pode falar, Marilza. Não, e depois que você passou por esse processo todo, que você olha para trás e fala assim, meu Deus, né, passei. A maioria das vezes, né, uma outra pessoa que não viu esse processo, não viu de perto, fala assim, nossa, rapaz, fulano dá sorte, olha onde é que tá. E o coitado já não quer mais nem estar lá, porque o processo foi horroroso. Falou tudo, Marilza. É bem assim, né? Quem tá de fora não sabe, não tem conhecimento do que a gente passa para chegar onde chegou. Então, assim, e às vezes tem gente que o processo é tão duro com ele que ele perde a vontade de executar a função quando ele está lá, que é o caso desse meu amigo. Ele falava, a gente ficava perto dele assim, às vezes ele começava até a tremer assim, quando ele começava a falar, ele começava a tremer assim, ele falava, cara, eu não suporto mais. Olha pra você ver, eu fico até tremendo, eu não dou conta. O processo foi muito duro comigo. Então, se eu for embora daqui hoje, for varrer rua lá na cidade, para ganhar 10% do que eu ganho aqui, eu acho que eu vou ser mais feliz. Eu não suporto mais estar aqui. Então, ele estava assim, né, no último nível de sofrimento dentro da empresa. Então a gente precisa falar, tá? Às vezes quando a gente fala, o processo é menos doloroso, né? Quando a gente expressa o sentimento, quando a gente joga para fora o que a gente está sentindo. Então nunca cale, nunca fique sofrendo sozinho. Jogue isso para fora, expresse o seu sentimento, fala o que você está passando. De repente uma conversa que você tem com o seu gerente, com o seu supervisor, resolve todo o problema. Resolve toda a situação. De repente o supervisor chega nessa pessoa, conversa com ele, dá uns conselhos e ele começa a desenvolver a função ali.
né, dele com mais qualidade e tira essa sobrecarga que está sobre você. Então é sempre importante conversar, né, expressar como que está o setor de trabalho. Não pode ficar calado, fazendo tudo sozinho. Satisfação do cliente. Outra consequência bem fundamentada são os benefícios em relação às partes interessadas no negócio. Um estudo desenvolvido pelo Texas Christian University, que se baseou na correlação entre satisfação dos colaboradores, lealdade, lucro, constatou os impactos de uma cultura forte. Nas conclusões, o artigo aponta para a importância de alocar investimentos na construção e manutenção de uma cultura organizacional positiva. Como eu disse para vocês, os clientes eles são influenciados também pela cultura organizacional de uma empresa. Nós somos influenciados. Quando você vai a um supermercado que tem uma cultura organizacional forte, organizada, você vê os colaboradores alinhados, né? Às vezes tem uma pessoa no caixa, tem uma pessoa empacotando, outra vez o caixa da pessoa está vazio, ele sai do caixa dele e vai ajudar a outra no outro caixa. Você vê um certo alinhamento, é uma coisa bonita de se ver. Quando você vai a um supermercado, por exemplo, grande, que não tem uma cultura organizacional bem alinhada, bem organizada, você vê colaboradores parados, você vê colaboradores correndo feito maluco para lá e para cá, fazendo tudo sozinho, e você vê colaboradores que não estão, assim, parece que está no mundo da lua. Então, por quê? A cultura organizacional não foi bem estabelecida, não está sendo executada, talvez não foi bem trabalhada, ou às vezes não tem uma cultura organizacional. E quando tem, a gente percebe essa diferença. A gente vê a diferença. Você vê assim o movimentar dos funcionários. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção, mas eu sempre que qualquer lugar que eu vou, eu sou muito observador, eu gosto. Às vezes eu paro assim, a minha esposa fala: "O que você está olhando?" Eu não estou só analisando como que funciona isso aqui. Aí eu fico observando ao meu redor tudo para observando como que funcionam as coisas, como que está funcionando a questão dos colaboradores, se está tendo um suporte, se não está tendo, como que funciona a refrigeração. Quando eu saio do comércio, onde eu fui, eu já conheço todo o estabelecimento, tudo. Você fala assim: quantos ar-condicionado tem lá? Tem 10. Onde que fica os ar-condicionado? Fica na esquerda. Aonde que fica as uvas? Fica da direita. Onde que fica as verduras? Fica lá no fundo, do lado da direita. Onde que fica a chinela? Eu já sei tudo, eu conheço o layout inteiro, porque eu já observei tudo. Quando eu vou fazer compra, aí a minha esposa fala: "Você sabe onde fica isso?" Eu falo: "Na terceira fileira, você pode olhar no meio, do lado direito, que você vai encontrar." Eu já tenho aquele negócio tudo na cabeça, o layout do estabelecimento, porque eu observo muito isso. Então, por observar essas coisas, eu acabo percebendo se a cultura da empresa é bem organizada ou não. Primeiro, até a questão de organizar os produtos na prateleira, né? Os produtos mais pesados na parte de baixo, os produtos mais leves na parte de cima. Então eu observo tudo isso, as coisas eu fico pensando. Aí você fala: "Mas como assim? Por que produto mais leve embaixo, produto mais leve em cima e mais pesado embaixo?" Porque se o produto pesado cai lá de cima, ele vai quebrar, ele vai aprontar um desastre, cair na cabeça da pessoa, machuca. E os produtos mais leves, eles podem ficar na parte de cima, porque se cair não quebra, se cair uma pessoa não machuca. Então são coisas que eu fico observando. Tem comércio que você chega, tem um pacote de arroz lá em cima da prateleira. Você fala: "Puxa vida, se cair daquele pacote de arroz na cabeça do menino ali, misericórdia." Né? Aí eu fico observando essas coisas. E a gente vê se a cultura se tem ou se não tem através dessas observações. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas observem para vocês verem, né? Quando vocês forem em algum lugar, comece a observar com esse olhar crítico, né? Com esse olhar de saber se realmente está funcionando alguma coisa ali. Né? A questão dos banheiros, onde que fica o banheiro, se tem, se não tem, se tem um bebedor com água, se não tem, né? Se tem um café para o cliente, se não tem. Então, assim, são várias coisas que eu observo. Né? Então é interessante, e a gente consegue identificar
se a cultura é forte ou não, através dessas pequenas observações que a gente faz. Alguma pergunta? Professor, até também, quando a gente vai assim no supermercado, a gente observa também, cada vez que você vai lá, tem um funcionário diferente, né? Aí você pensa, o Exatamente. que acontece? Exatamente. Rotatividade alta. O que acontece nesse supermercado que não para ninguém, né? A gente Rotatividade alta. Muito bem lembrado. É eu porque... observo isso, eu observo isso bastante, porque você vai, um dia tem uma pessoa, você chega lá, já tem outra ensinando outra que estava. Então, assim, você observa assim, o que acontece nesse estabelecimento que não para ninguém. Muito importante a sua colocação, Flávia. Parabéns. Essa rotatividade, eu falo assim que hoje em dia mudou muito os horários de mercado, né? Antigamente você ia fazer compra até 6 horas, 7. Gente, hoje em dia eles se estendem, né? Até das 10. Então eu acho, se não tiver uma boa organização de troca de turno, não fica. A pessoa não aguenta, ela não adianta, não fica. Ainda mais finais de semana. Então, eu acho que essa rotatividade também tem a ver muito com questão de horário. Quando você tem né, uma escala boa de turnos, né, que essas empresas mais organizadas, acho que ainda dá para você organizar a sua vida. Agora, aquele outro que tem um horário para fechar, mas, não, vamos esticar mais um pouquinho, sabe? Aquela coisa que você quer fazer 3 turnos com uma turma só. É complicado. Misericórdia, não conseguem. As grandes empresas, é porque o que acontece? Essas escalas funcionam 5 por 1. Então trabalha 5, folga 1. E essa escala de 5 por 1, ela é terrível. Não sei se vocês trabalham em escala de 5 por 1 ou já trabalhou. É terrível, gente. Não é fácil. Você ter que trabalhar sábado, domingo, depois folga na segunda-feira. Trabalha segunda, terça, quarta, quinta, folga na sexta, trabalha sábado, domingo de novo. Aí tem um feriado, você é obrigado a trabalhar no feriado e depois folgar numa terça-feira, né? E é muito ruim essas escalas. E aí o que as empresas fazem para que não fique tão ruim? Eles mudam as equipes de 4 em 4 meses. Então você fica num turno 4 meses, depois você fica em outro turno 4 meses, e aí vai mudando, porque geralmente são 3 turnos as empresas, né? No caso do supermercado, eu acredito que seja 2 turnos só, mas das empresas são 3 turnos. Então eles vão mudando os turnos para que não fique tão ruim, né? Porque aí uma vez você está trabalhando à noite, outra vez você está trabalhando pela manhã, outra vez você está trabalhando ali na madrugada. Então fica mudando os turnos e nessa mudança de turno você acaba tendo um pouco mais de vida com a família, porque quando você tá trabalhando durante o dia, aí à noite geralmente chega cansado, quer dormir. Mas quando você está trabalhando à noite, às vezes você chega mais disposto, você tem um tempo ali para resolver alguma coisa. Então acaba que às vezes ameniza um pouco o sofrimento. Só que é muito ruim. Trabalhar 5 por 1 é pior viagem, porque é muito difícil. Eu, particularmente, nunca trabalhei, mas eu fico sofrendo. Eu tenho vários amigos que trabalham nessa escala e eu vejo assim o sofrimento na vida deles. E a questão dessa rotatividade também faz a gente ver se a cultura da organização é boa ou ruim. Porque se está tendo muita rotatividade é porque a cultura não está muito boa. Seja na questão de horário, seja na questão relacionada a salário, porque aí o salário tem que compensar. Né? Porque aí tipo assim, eu vou sacrificar a minha vida, mas vou ter um salário decente. Agora você sacrifica a sua vida para ganhar um salário que mal dá para pagar aluguel, aí não vai, né, gente? Aí não dá, aí é onde a pessoa vai sair, ele não vai conseguir ficar. A prática seria um meio para que os colaboradores se sintam valorizados e sejam capazes de entregar os serviços de excelência para os
consumidores. De onde viria o retorno em termos de satisfação e receita? Diferença entre a cultura e o clima organizacional. Antes de falar sobre a diferença aqui, a gente já viu essa questão também dessa diferença aqui, eu não vou me apegar a ela, mas essa questão aqui da excelência, né, para os consumidores. Então, quando eu tenho uma empresa que trata bem os seus colaboradores, isso faz toda a diferença, porque esses colaboradores vão produzir aquele produto que eu, como consumidor, vou consumir. Então, se eu tenho colaboradores animados, colaboradores que fazem o trabalho ali com alegria, né, que fazem o seu trabalho com dedicação, certamente eu vou ter um produto final de qualidade. Então, eu vou estar consumindo um produto de qualidade. A questão voltando lá na questão do supermercado. Se nós temos um açougueiro que faz o trabalho com qualidade, eu vou ser atendido rapidamente, eu não vou ter que ficar 2 horas esperando na fila do açougue, eu vou ser atendido rápido. Quando eu chegar no caixa, vai ter 10 caixas funcionando, então eu não vou ter que aguardar muito tempo na fila. Isso vai fazer com que eu seja um consumidor feliz. A outra coisa da questão, por exemplo, uma empresa de produtos alimentícios, né? A empresa vai produzir aves e vai produzir também alguns industrializados, pizza, lasanha. Se eu tenho colaboradores que estão ali trabalhando com dedicação, com qualidade, eu vou consumir um produto de qualidade. Agora, se eu tenho trabalhadores que não estão desenvolvendo seu trabalho com qualidade por conta da cultura organizacional da empresa, carga horárias excessivas, né, a produção andando a uma velocidade muito alta e com excesso de carga sobre os ombros do trabalhador, isso vai fazer com que esse produto perca a qualidade. E aí eu vou estar consumindo produto com qualidade baixa, por conta da cultura organizacional da empresa. Está vendo o tanto que influencia a cultura da empresa no produto final? Então eu, como consumidor, consumindo um produto que vem de uma empresa que não presta um bom trabalho por conta da sua cultura, gente, isso aqui é muito forte. Então a gente tem que entender que se a empresa não estabelece uma cultura forte, isso vai fazer com que os seus clientes sintam isso lá na hora de consumir os produtos. Imagina o cara que fabrica um carro, está trabalhando na fabricação de um carro, a montadora, e aí o cara, na hora de produzir o cara está sobrecarregado, né? Muito trabalho em cima dele, ele está contrariado, aí ele monta uma peça, não aperta o parafuso direito, fica o parafuso frouxo. Eu compro esse carro novo, saio com esse carro da concessionária, coloco na rodovia, esse parafuso solta, eu capoto o carro, corre o risco de matar a minha família. Tudo por conta de uma cultura organizacional. Tudo por conta de uma empresa que não valorizou seus colaboradores e que ele, por conta de não ter essa valorização, desenvolveu um serviço errado, e por conta desse serviço errado, eu, como consumidor, comprei um produto com a qualidade baixa, acabei sofrendo um acidente e pode até ter vítimas fatais. Lembram daquele cantor João Paulo? Quem lembra do João Paulo? O João Paulo estava numa BMW 0 km. O que justifica aquele carro ter matado aquele cara? Então, assim, nunca consegui provar nada. Bom, eu pelo menos não é do meu conhecimento. Mas não tem justificativo para um negócio desse, né? E aí você fala, é uma falha humana que aconteceu naquilo ali, né? Por conta de uma falha humana aconteceu aquele acidente. Por conta de uma prestação de serviço que não foi adequada. Quem lembra daquele avião que caiu lá em Chapecó? Caiu lá não foi em Chapecó, o avião era de Chapecó, né? E caiu lá, parece que na Espanha, não sei onde foi. Uma prestação de serviço ruim, porque faltou combustível.
O cara não abasteceu o avião do jeito que precisava e o avião no meio do caminho caiu por falta de combustível. Tudo porque houve uma prestação de serviço ruim. Cultura. A cultura da empresa diz que o avião teria que ser abastecido depois lá na outra cidade, porque lá o combustível era mais barato. E adiantou alguma coisa? Aí acontece aquela tragédia, quantas pessoas morreram, tudo por conta de uma má prestação de serviço de uma empresa que foi negligente, né? A cultura da empresa negligente, né? Porque eles poderiam calcular que aquilo não ia funcionar. Por que não calcularam? Por que não fizeram uma análise mais minuciosa? Então, a cultura, observe o tanto que a cultura é importante. Porque as pessoas são afetadas lá na frente pela cultura mal desenvolvida aqui atrás. Entenderam? Quanto é importante a gente ter uma cultura forte? Eu não vou falar dessa diferença do clima aqui não. Eu vou um pouco mais para frente. Quais são os quatro tipos de cultura organizacional? Não existe uma única forma de classificar a cultura organizacional. A divisão mais conhecida é dada pelo autor filósofo Charles Hahn. Com ela você pode encontrar 4 tipos de cultura organizacional. A primeira é cultura de poder, né, que significa são empresas focadas na gestão de resultados, em que os colaboradores são estimulados a competirem entre si para atingirem os objetivos. Na cultura de poder, as decisões estão centradas em uma liderança. Aí quando a gente fala dessa cultura de poder, então nós temos um líder focado em uma produção. A gente vai trabalhar para conseguir produzir, para a gente conseguir atingir, bater essa meta e ter um líder ali cobrando o tempo todo, incentivando o tempo todo para poder cumprir a meta. Então, a gente fala dessa cultura de poder. Desafio entre as equipes para ver qual que é a equipe, né, que vai sair vencedora. As culturas de poder ocorrem principalmente em empresas pequenas. E até umas grandes aí que eu conheço também faz esse tipo de cultura, implementa. Mas as empresas pequenas isso aqui funciona demais, quase toda tem. Em que as figuras do dono é muito forte e acumula diversas funções. Não é à toa que você verá esse tipo de frequentemente associado à cultura de clube. O mais importante é compor a rede de influência do chefe. Apesar de demonstrar uma hierarquia clara e bem definida, o tipo limita o crescimento e desenvolvimento dos colaboradores e a própria empresa. Uma gestão que pouco delega tem braço curto. E quando a gente fala desse tipo de gestão aqui, quando nós temos um líder, né, e os seus liderados trabalham juntamente com esse líder. Então, nós temos o dono e nós temos 3 líderes. E esses líderes vão desenvolver as suas equipes. E dificilmente esse negócio prospera também, porque fica muito focado só no líder, no líder, no líder, no líder. Então não é a equipe, mas é o líder. Não é o povo, é o líder. Né? E acaba que fica encurtada aqui o desenvolvimento dos colaboradores. Aí nós temos a cultura de tarefa. Empresas com essa cultura contam com profissionais específicos para cada tarefa. Isso contribui para o desempenho mais efetivo e eficaz de suas atividades, extraindo o máximo do seu potencial. Esse tipo de cultura de tarefa, ele é muito importante, só que tem um probleminha quando não se faz rodízio de tarefa. Tá? Quando se faz rodízio de tarefas, maravilha, né? Onde todos os colaboradores conhecem as tarefas uns dos outros. Aí funciona muito bem. Mas quando nós delegamos uma tarefa para cada um e cada um não conhece a tarefa um do outro, aí vira aquela teoria do Ford, onde cada um tem uma função. Um coloca a roda, outro coloca o motor, outro coloca a caçamba, outro coloca um parafuso, outro coloca uma parte elétrica e ninguém sabia fazer o serviço de ninguém. Né? Lembra lá da teoria do Fordismo? Foi a primeira empresa de veículos a ser instalada no mundo.
E aí a teoria dele era essa, né? Cada um tinha uma função específica e só sabia fazer aquilo. Então, o cara que trocava pneu não sabia mexer com o motor. O cara que colocava o motor não sabia trocar um pneu. E aí cada um era uma tarefa diferente, né? Só que isso depois foi mudado, né? Quando veio aí outras ideias, né? Como o da Toyota, né? Também do Honda, que veio implementando essas ideias e foi melhorando. Aí a cultura de tarefa aqui, igual eu falei para vocês, quando todo mundo conhece as tarefas dos outros, é bom, né? Só não pode focar naquela questão de cada um tem sua tarefa, cada um para si e Deus por todos. Aí não funciona. Nesse ambiente, há liberdade para a expressão de ideias e de ações. Dessa forma, os colaboradores se sentem mais motivados e estão focados na resolução dos problemas. Mas quando a gente fala da tarefa, é cada um resolvendo os seus próprios problemas, né? Não é um preocupando com o problema do outro. A desvantagem do modelo é a dificuldade de controle de monitoramento. Não haverá alguém em cima do colaborador para garantir o sucesso da atividade, ou seja, é cada um para si e Deus por todos, né? Cada um desenvolve sua tarefa, cuida para que a coisa aconteça e pronto. Ninguém está preocupado com que o outro, se o negócio estiver fluindo, tá beleza. Se a linha de produção está rodando, maravilha. Aqui nós temos a cultura de pessoas. As empresas que adotam uma cultura centrada nas pessoas valorizam os seus colaboradores. Com isso, eles têm espaço para crescer e desenvolver dentro e fora da empresa. Têm suas opiniões ouvidas e respeitadas, o que contribui com o crescimento da própria empresa. Essa cultura de pessoas, ela é muito boa. Ela é muito boa porque ela dá oportunidade de crescimento para seus colaboradores. E isso é bom para a cultura organizacional de uma empresa. Ela fica bem vista dentro e fora. Esse tipo de cultura tende a atrair e reter talentos. Logo, é uma forte vantagem competitiva. É uma fonte de vantagens competitivas. Tudo isso é fruto de uma boa proposta de valor para o funcionário, com respeito, qualidade de vida no trabalho e política de incentivo. Por esse exemplo, como mencionado neste artigo, a chave para construir uma cultura organizacional forte na sua empresa está em fazer boas contratações, mas identificar também os valores das pessoas candidatadas logo no primeiro contato com esse profissional. Lembra do recrutamento e seleção? É sempre muito importante você contratar pessoas, fazer um bom recrutamento, uma boa seleção, para você ter um quadro bom de colaboradores. Uma das melhores maneiras de conhecer melhor essa pessoa está se candidatando para o trabalho na sua equipe é por meio deste teste de perfil. Então a melhor maneira é lá no recrutamento e seleção. A melhor maneira de você conhecer uma pessoa é nesse momento. Então você precisa conversar bastante com ela para você inserir ela na sua empresa. Não é diferente quando nós falamos lá do nosso prefeito, dos nossos vereadores, que nós vamos colocar para gerir a nossa cidade. Então, se nós queremos ter uma cidade forte, se nós queremos ter uma cidade onde vai ter prazer, alegria de estar morando nessa cidade, nós temos que observar quem é que nós estamos colocando para gerir a nossa cidade. E isso eu não estou falando só de prefeito, mas também de vereadores. Você precisa saber quem você está colocando lá para ser o vereador, para representar você. Ele vai ser o seu colaborador. Ele vai ser o seu funcionário, tá? Não é nós que temos que nos humilhar diante dos vereadores e do prefeito. Não, é eles que são os nossos funcionários. E aí o que acontece? Se você escolhe um péssimo funcionário para colocar lá, depois esse péssimo funcionário vai te atender com uma péssima qualidade. Então, se você quer um bom funcionário para trabalhar, para desenvolver uma boa proposta de governo dentro da sua cidade, agora é a hora certa. Então, observe. Gente, observe, né?
faça aí a sua escolha de forma muito consciente. Observe quem é que você está colocando para gerir a sua cidade, para depois você mesmo não se arrepender, tá bom? Cultura de papéis. Essa cultura foca nos papéis desempenhados pelos membros da empresa, ou seja, as estruturas hierárquicas são bem definidas. Isso impede a flexibilidade das tarefas, já que as pessoas devem apenas realizar o que foi determinado. O modo também é fortemente orientado por regras. Os profissionais têm a clareza quanto ao que devem fazer. O lado negativo é que não haverá muito espaço para mudanças nem inovações, afetando o crescimento da empresa. Já imaginou você ter uma regra para você cumprir a sua atividade todos os dias? É você chegar lá, entrar na caixinha, desenvolver o que foi pré-determinado e sair da caixinha e ir embora. Então, isso prejudica muito a empresa, esse tipo de cultura, né? Essa cultura de papéis. Saber identificar a cultura corporativa é essencial, pois os valores e crenças determinam a escolha. Isto é, adequações ao perfil da empresa será um critério relevante na avaliação de desempenho, processos de seleção e sistemas de recompensa. Então, eu sempre tenho falado para vocês desde o início, né? A adequação, né, ao perfil da empresa. Então, se eu quero crescer dentro da empresa, eu tenho que me adaptar ao perfil da empresa, né? Se eu não me adaptar à empresa ou à cultura organizacional da empresa, eu vou estar sempre sofrendo, eu vou estar sempre passando por dificuldades. Então, para que essa empresa possa crescer e para que eu possa crescer junto com ela, eu tenho que me adaptar à cultura dessa empresa. Bom, pessoal, hoje nós vamos só até aqui, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar algo para complementar? Muito bom, pessoal, a participação de vocês. Hoje é uma segunda-feira, né? Toda segunda-feira a gente sabe que não é fácil. A segunda-feira aí antecede um finalzão de semana e geralmente esse final de semana, principalmente as mulheres, né? Trabalha a semana toda fora e no final de semana ainda tem que cuidar de casa e a gente sabe que trabalha mais do que quando está trabalhando fora de casa, né? Às vezes em casa é mais cansativo ainda do que fora. A gente entende que não é fácil, mas agradeço vocês aí pela participação, desejo vocês que tenham uma excelente semana, um forte abraço, amanhã a gente retorna novamente. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, até amanhã. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã. Boa noite a todos.